Depois do capítulo 72, onde a gente começou a ver um pouco mais a fundo o passado de Jae-kyun, muita gente se comoveu com a história dele, mas afinal de contas, de onde é que vem toda aquela determinação que ele teve pra chegar até onde ele chegou e que ele tem ainda? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 73 de Jinx, onde a gente vai conhecer um pouco mais da infância e juventude do Jae-kyun em meio à vida dele com um pai abusivo. Antes de mais nada, deixa eu te lembrar que o like é muito importante porque ajuda no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, já me segue nas outras redes sociais e claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para me dizer o que você achou, o que você pensou em determinada passagem do capítulo. Agora vamos falar sobre o capítulo 73 de Jinx. O capítulo começa com uma sequência de quadros de um jovem Jae-kyun realizando diversos tipos de trabalhos, de bico, empregos de meio período para juntar bastante dinheiro. Entregador de jornal, ajudante de construção, ajudante de carregamento, todo o tipo de serviço no geral ele fez. Basicamente todo tipo de serviço que envolvesse força, né? Que ele era um rapaz muito forte, musculoso ainda naquela época. No final, depois de tanto ver ele realizando tantos serviços pesados, né? A gente vê ele em roupas sociais, vestindo um terno, e ele tá indo no que parece ser a escola dele visitar algum professor. Aparentemente ele tá tendo aquelas orientações profissionais que os jovens, quando estão prestes a terminar o colégio, fazem. Na sala, dois professores conversam na presença dele, até meio que como se ele não estivesse ali, dizendo que ele deveria pensar em uma outra coisa pro futuro dele que não o esporte, que não as lutas, ou talvez algum outro tipo de esporte. Mas um deles diz que não adianta, que eles já tentaram com o Jae-kyun outros esportes, que ele é muito bom em basicamente todos os esportes, mas que ele tem um certo problema com o trabalho em equipe e que ele sempre acaba discutindo e brigando com algum dos colegas de equipe, isso sempre gera problemas. Então o problema do Jae-kyun tá nos esportes coletivos. O Jae-kyun responde para eles que ele não tem o objetivo de parar de lutar, que ele pretende continuar lutando e ganhar muito dinheiro. Mas o orientador ainda fala, né, que tipo, ele não tem tido os bons resultados na luta. Aparentemente nessa época o Jae-kyun ainda não era o grande vencedor como ele é hoje em dia. E ainda sugere que ele se dedique aos estudos e entre em alguma universidade, porque mesmo sem grande esforço, as notas dele são muito boas. Mesmo com toda a sugestão e orientação dos professores, ele meio que ignora as sugestões todas e diz que vai continuar lutando mesmo assim. E ele pergunta se já acabaram, se ele pode ir embora, e ele até sai de lá de maneira assim meio mal educada, muito mais parecido com o Jae-kyun que a gente tá acostumado a ver hoje em dia. Após a escola ele vai direto pra academia, né? Ele continua indo treinar fielmente. Lá ele encontra o treinador que vem treinando ele todos esses anos, que é hoje em dia o homem que tá no hospital com o Kim-dan, né? A questão é que agora só tem ele, praticamente não tem mais, não tem mais nenhum jovem lá, nenhum adolescente, nenhuma criança. Ele é o único que continua indo. O homem conta que os outros rapazes simplesmente desistiram, que eles disseram que não tem futuro nenhum naquilo, e o homem deduz que eles estejam fazendo algum tipo de serviço marginalizado para algum dos criminosos da região, que como já foi falado é uma região bastante perigosa. O treinador se mostra bastante indignado, chamando eles de ingrato, né? Pelo fato de que ele treinou e alimentou essas crianças durante tanto tempo para que eles não caíssem nesse tipo de mundo, e eles simplesmente desistem do nada. Inclusive faz uma menção à sua própria mãe, né? Aquela senhora que era responsável por alimentar e ajudar ele a cuidar dos meninos e que já se foi. Mas no final dos lamentos do homem, aparentemente ele e o Jae-kyun treinam como fazem todos os dias.
Quando ele sai da academia, o Jae-kyun esbarra com um outro rapaz que ele não reconhece no momento e ele continua não se lembrando, mesmo depois do rapaz avisar ele que ele é um dos jovens que treinava com ele na academia. O Jae-kyun continua não se lembrando dele. O rapaz oferece pra ele um cigarro de maneira bem camarada, né, bem parceira assim, só que o Jae-kyun imediatamente recusa e avisa que não fuma. O rapaz insiste, inclusive oferece um cigarro diferente pro Jae-kyun, que o Jae-kyun na hora não entende bem o que é aquilo e tal. Não é difícil de deduzir que tipo de cigarro é aquele, mas ele recusa também e o rapaz continua insistindo e ainda avisa que aquilo simplesmente tiraria todo o nervosismo, toda a tensão do Jae-kyun antes de qualquer luta, mas o rapaz continua firmemente recusando. Um outro rapaz que tá ali por perto sugere que se ele não tem interesse em fumar, ele podia ajudar a vender, que com certeza ele ganharia muito mais dinheiro vendendo do que fazendo aqueles trabalhos pesados, braçais que ele faz o dia inteiro. Os rapazes insistem para que ele participe desse negócio, inclusive dizendo que ele deveria aproveitar enquanto ele é jovem, largar logo as lutas, porque isso aí não vai dar em nada. Aquelas coisas, aquelas palavras, as coisas, as ofertas, a maneira como aqueles rapazes falam com ele, tudo aquilo desperta no Jae-kyun um gatilho, pensando na maneira como ele vive com o seu pai em casa. Isso irrita muito o Jae-kyun, então ele dá um tapaço, jogando aquelas coisas longe e recusando definitivamente todas aquelas ofertas em uma curta explosão de raiva. Então, depois que o Jae-kyun se afasta, os rapazes ficam ali furiosos, comentando sobre a situação, irritados, e uma outra figura aparece em meio à noite, assim, dizendo que um rapaz bobo, ingênuo como o Jae-kyun seria muito útil para eles, além dele ser muito forte, musculoso, que seria muito útil para os serviços que eles fazem. Quando esse rapaz revela o rosto, a gente imediatamente reconhece ele. É a versão mais jovem do Baek Ju-min, o lutador que enfrentou Jae-kyun na sua última luta, que terminou com um empate, né? Que junto àquela outra equipe trapacearam para que o Jae-kyun tivesse desvantagens ao longo da luta. A gente finalmente descobriu de onde o Jae-kyun conhecia o Ju-min. Quando ele chega em casa, o Jae-kyun se depara com o pai em um estado deplorável, bêbado e agressivo, e ele decide que vai passar a noite na academia para não ter que lidar com aquilo. Ele, prestes a ir embora, nem mesmo fala com o pai, e aquilo irrita o homem que tá largado, bêbado lá no chão. E ele, irritado, atira um cinzeiro no Jae-kyun. Ele fala várias atrocidades, né, naquele momento de raiva pro Jae-kyun. Não que aparentemente fosse diferente em outros dias, mas ele fala várias coisas, entre elas que ele deveria largar o boxe, que aquilo nunca vai dar em nada e que pessoas do sangue dele sempre vão acabar como criminosos. O Jae-kyun simplesmente responde com silêncio e aquilo irrita ainda mais o homem. Quando o Jae-kyun não aguenta mais, ele explode e ele grita com o pai, dizendo que ele nunca vai terminar daquela forma igual o pai dele e que ele vai embora assim que ele puder, que ele vai juntar bastante dinheiro e vai embora assim que puder para não terminar daquela forma. O homem responde ele dizendo que ele pode tentar, mas que isso não vai acontecer nem nos melhores sonhos dele. O Jae-kyun escuta aquelas palavras, mas olha para ele com poucos olhos, com uma expressão que é uma mistura de raiva e desprezo. Aquela expressão irrita ainda mais o pai dele, que pega alguma coisa, parece ser uma garrafa, não sei, e bate no Jae-kyun, que começa a sangrar. Se recuperando do choque, da porrada, da violência repentina, o Jae-kyun grita de volta com o pai dele, dizendo que ele garante que ele não é igual e que ele não vai terminar dessa forma. Ele vai mostrar isso pro pai dele. Ele garante que vai mostrar que é muito mais forte que ele.
O homem dispara várias palavras para tentar machucar o Jae-kyun, dizendo que ele não é especial, que ele não é melhor do que ninguém e que ele nunca vai ser ninguém na vida dele. E assim, ele fala então da mãe do Jae-kyun, dizendo que assim como ela, assim como a mãe dele, ele vai ter uma vida de merda naquele lugar até ele morrer, que ele não vai conseguir ir embora dali. Ele fala que o Jae-kyun nunca vai ser ninguém e que ele já nasceu um perdedor. Gente, é atrocidade atrás de atrocidade que ele fala pro rapaz, com a frustração de parecer... Parece que é a frustração de ver que o Jae-kyun não tá seguindo os mesmos passos desprezíveis da vida dele. Ainda absorvendo essas palavras que o homem usou pra machucar ele, o Jae-kyun pergunta pra ele, tá, então o que tu vai fazer se um dia eu ganhar um campeonato, sabe? Em um tom de desafio direto, garantindo que ele nunca vai ser daquela forma e que ele vai vencer. O pai responde em forma de deboche, rindo da cara de Jae-kyun, de que ele estaria morto antes do rapaz ganhar algum campeonato. E o Jae-kyun aceita aquilo quase que como um desafio. E ele diz pro pai, então, tá ok. Então, como parte do meu prêmio, se eu ganhar o campeonato, tu pode morrer. Naquela situação completamente desprezível e violenta daquela briga deles. E claro, né, depois de crescer naquele ambiente completamente abusivo, aquele tipo de desafio parece a coisa mais normal do mundo acontecer naquele momento. Depois disso, então, ele simplesmente vai embora e deixa o pai sozinho. As palavras cruéis do pai naquele dia são basicamente o combustível que movem o Jae-kyun para sua primeira vitória no campeonato juvenil. Ele luta de maneira bastante violenta, vencendo o seu adversário por um nocaute. O treinador comemora alegremente a primeira vitória e finalmente a vitória, ele venceu o campeonato, né? O treinador dele comemora muito feliz pela conquista do rapaz, que olha ainda meio incrédulo para aquele troféu, ainda absorvendo a ideia de que ele finalmente se tornou um campeão e que agora ele pode provar pro pai dele que o pai sempre teve errado e que o futuro dele vai ser diferente. Aquilo é quase que como um ponto de largada para ele provar que não é daquela forma que ele vai viver. Ele corre sorridente para casa, ansioso de poder mostrar pro pai dele aquele troféu, a prova de que ele não vai terminar igual o pai dele e que aquilo é a garantia de que o pai dele não pode mais ficar falando aquele monte de merda pra ele. Mas ele não vai ter chance de dizer pro pai dele que o pai dele tava errado. Quando ele chega em casa, ele encontra o pai no chão, sem vida aparentemente, e pelo que a gente observa no ambiente, aparentemente ele teve uma overdose. O troféu cai no chão com um baque quando ele se depara com aquela cena surpreso e ele simplesmente fica lá sem conseguir absorver direito aquela situação. Ele nem mesmo vai ter a chance de provar pro pai dele que ele estava errado. Parece que quanto mais longe a gente vai no passado do Jae-kyun, mais infeliz ele fica. Esse capítulo, por exemplo, é um gatilho bem claro da maneira como ele vai levar a vida dele dali pra frente, sabe? Eu acho que é um gatilho bem claro dessa personalidade escrota que ele tem hoje em dia. E claro, a gente observar esse relacionamento dele com a família, a ausência da mãe, o pai abusivo, as pessoas que viviam perto dele, tirando o treinador e a mãe do treinador que cuidavam dele na academia. Eu acho que todos esses relacionamentos, todas as pessoas próximas dele explicam muito da sua falta de tato emocional. Além disso, finalmente o Junmin apareceu, né? Que a gente já sabe que os dois tiveram algum passado por uma menção rápida antes da luta que eles tiveram, mas finalmente o Junmin apareceu e a gente percebe que ele aparentemente é um dos gatilhos mais violentos pro Jae-kyun, né? A gente viu isso acontecer naqueles episódios, naqueles capítulos em torno da luta dos dois. E aí agora a gente finalmente parece que vai entender um pouco como o Junmin se envolve com o passado do Jae-kyun para ser esse gatilho tão violento na vida dele. Honestamente, são muitas camadas nesses últimos capítulos, principalmente em torno do Jae-kyun, e eu confesso que eu não tava acho que esperando receber
uma narrativa tão densa de uma forma tão rápida, porque eu acho que a autora jogou isso muito rápido pra gente, assim, mas eu só não tava esperando receber toda essa carga na narrativa de uma maneira tão imediata, tão rápida assim, mas acho que também isso contribui muito para a proposta de Jinx, para a proposta narrativa de toda a história, que é sempre carregar essa carga emocional muito densa. Eu confesso também que eu acho que saber essa história toda tá me fazendo criar uma certa simpatia pelo Jae-kyun, e eu acho que a autora tá sendo bem esperta em preparar um terreno e me adaptar para o processo de redenção do Jae-kyun que deve acontecer na reta final da história, né? Que eu acho que faz parte do que a gente já espera da história, que em algum momento ele tem uma certa redenção. E eu acho que esse passado, essa história contada de maneira tão intensa pra gente, tá me fazendo criar uma certa simpatia, o que eu não planejava. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau.